Eu não vou mais prometer vídeo durante a semana porque eu nunca sei quando é que eu vou conseguir postar. E é isso, pessoal, fiquem com o resumo. Episódio 5 de Sinais de Afeto. O nome do episódio é Resposta. O episódio começa com Yuki indo até a casa de Itsumi para jantar e antes de entrar no elevador, ele fala que a família dele está no exterior, então ela não precisa se preocupar. Ela pensa que Itsumi está morando sozinho e que ela vai dar um curto-circuito. Na casa dele, eles comem pizza, Itsumi bebe uma cerveja e Yuki pensa que nunca viu ele bebendo e tenta ficar calma quando ele olha para ela. Ele pergunta se ela se divertiu, ela faz um sinal dizendo que sim e ele diz que também se divertiu, segura as mãos dela e começa a fazer um sinal dizendo que ele também se divertiu. Ele senta ao lado dela e coloca o braço no ombro dela e ela pensa que ele está abraçando ela, mas na verdade ele só estava pegando o celular para eles poderem conversar pelo celular. E ele pergunta se alguém já disse que passar um tempo com ela dá sono. Ela diz que não e se pergunta o que é que ele quis dizer com isso. E ele fala que é porque é aconchegante e o que pensa que está nervosa demais para se aconchegar. Itsumi recebe uma mensagem em outro idioma e Yuki acaba vendo a tela e se pergunta que língua é essa e que sempre parece que ele mora em outro mundo. Mas agora ela está nos braços dele e ele está envolvendo ela por inteira. Estar com ele faz ela querer ficar agarrada e ela não consegue pensar em mais nada. Enquanto isso, nós vemos Oshi conversando com Izumi. Eu não lembro o nome dela, mas eu acho que era Izumi, aquela moça que apareceu lá no segundo episódio. Ele vai cuidar do cachorrinho dela enquanto ela faz uma viagem. Quando ela sai e Oshi vai entrar em casa, ele acaba tropeçando e se lembra de Yuki e novamente pensa que ela é burra. Enquanto isso, Kyoya e Rin estão no carro no meio do trânsito, eles não têm assunto nenhum e Rin pensa que precisa novamente animar o papo, mas não sabe como falar com Kyoya e eles acabam falando sobre comida, mas Rin pensa que é um desastre e ela pede pro trânsito acabar logo. Na casa de Itsumi, nós vemos uma foto da irmã mais nova dele e Yuki fala que ela é fofa. E Yuki fica com dúvida e fala para Itsumi que no próximo ano ele vai para o terceiro ano junto com Rin. Porém, Rin falou que ele é mais velho que ela. Itsumi explica, mas Yuki não consegue ler os lábios dele, então ele escreve na caixa de pizza. Ele escreve que saiu de férias a trabalho e que tem 22 anos, e Yuki pensa que é 3 anos mais velho que ela, e que ele está sempre perto demais. Ele pergunta o que foi e ela pergunta onde está a família dele agora. Ele pega o caderno de linguagem de sinais e ela vê que tem várias marcações e que ele realmente está lendo. Ele fala que eles estão na Alemanha e diz que também morava lá. E também fala que a cerveja é boa. E Yuki pensa que as palavras dela e de Itsumi estão conversando na mesma página. Não consegue ouvir a voz, mas sente que ele está falando de um jeito muito gentil. Quer saber mais e quer que ele saiba mais sobre ela também. E pergunta se é por isso que ele sabe falar alemão. Mas Itsumi interrompe e pergunta sobre Yuki. Pergunta se os pais dela também são bons em linguagem de sinais. Ela fala que a família dela não usa linguagem de sinais e ele pergunta então como é que eles conversam. Ela fala que pelo celular, por gestos ou por escrito e tem também a articulação labial. Ele pergunta o que é articulação, se é igual ler os lábios e ela diz que não. Só que verbalizar também faz parte, e ele pergunta se isso é quando sai a voz, e pergunta se ela também faz. E o que responde que muito raramente só com a família dela. E ele pergunta como é que ela praticava. E ela diz que prestava muita atenção nas expressões e movimentos da boca quando as pessoas falavam e além disso ela focava na pronúncia das vogais. E fala que deve ter dado um trabalhão e que Yuki só fala com a família dela. E Yuki pensa que as pessoas costumavam dizer que a voz dela era estranha, mas se ela escrever isso vai estragar o clima, então ela pede desculpa para Itsumi. Ele se levanta e traz uma nota para ela de outro país, relembrando aquela promessa que ele fez de mostrar outras moedas de outros países lá na lavanderia. E Yuki pensa que tem muitas, e quando ela procura por Itsumi, ele aparece usando uma máscara, ela toma um susto, mas depois começa a rir, e só uma pausa pra gente ouvir o riso dela.
Muito fofinha, né? Itsumi, escutando isso, fica impressionado e Yuki para porque ela percebe que acabou soltando a voz sem querer. Kyoya liga pra Itsumi e pergunta se Yuki chegou bem em casa, mas ele fala que Yuki está na casa dele enquanto ele quebra a casca de macadâmias pra Yuki comer. Ele pergunta se ela gostou, ela diz que sim, e Kyoya fala pra ele não fazer nada esquisito. Fala que está confiando no primo e desliga. Ele pede desculpa pra Rin e fala que Itsumi arrastou Yuki pra casa dele. Ele pergunta se Rin não acha que Itsumi gruda demais em Yuki e pergunta se ele faz isso com as outras meninas da faculdade. Se pergunta se ele não conhece o primo tão bem assim. Fala que homem tem isso de querer monopolizar meninas bonitas. Rin pergunta se Kyoya sente isso por alguém também, mas em seguida ela pede desculpa por perguntar algo assim do nada, e ele fala pra ela ficar tranquila e que ele acha que a maioria dos caras sente isso em algum momento. Pergunta se ela está com fome, se ela quer comer alguma coisa, ela diz que sim, e eles saem pra jantar. E aí nós temos uma cena muito fofa de Itsumi fazendo cócegas em Yuki porque ele quer ouvir o sorriso dela de novo. Ele fala que queria fazer ela sorrir porque não sabia que ela ria assim, e ela pergunta se ele não achou esquisito, e ele fala que não, que achou fofo. Pede pra ela falar mais sobre ela, ele diz que ela falou que escuta sons todos misturados e se pergunta como será que é esse mundo, e pergunta se quando as pessoas veem ela de aparelho, se elas acham que ela escuta. Ele também fala que devia ter perguntado isso antes, mas pergunta se está tudo bem ele fazer esse tipo de pergunta pra Yuki. Ele diz que ela tinha falado que se for ele, tudo bem, mas até onde? Yuki faz um sinal de círculo com as mãos e ele se pergunta o que isso quer dizer, então ela pega a mão dele e começa a fazer um sinal na mão dele para escrever. Ela faz um T, um U, mas eles são interrompidos por Emma, que está na porta. Yuki pensa que chegou visita e que acha que é melhor ir embora. Ele fala que vai acompanhá-la e Yuki fica confusa porque ela pensou que tinha visita. Ela pensa que queria ficar mais um pouco e se pergunta como é que ela pode trazer esse assunto de novo. E quando Itsumi abre a porta, ela vê Emma. Emma pergunta pra Itsumi quem é ela e Itsumi fala pra Yuki ir descendo que ele já vai. Itsumi pergunta se ela voltou para devolver a chave, ela diz que sim, e se pergunta o que está acontecendo, quem é essa menina saindo do apartamento dele. Ela grita agradecendo por ele ter deixado ela dormir lá no outro dia, com a intenção de que a garota, no caso Yuki, escutasse, ficasse com ciúme, só que o plano dela foi mal sucedido, já que Yuki não ouve. Mas quando ela olha para Itsumi, ela vê que ele não gostou nada disso, e ele fala que ela nem passou a noite lá, e ela pensa que ele está com um olhar gélido de novo. Ela pergunta se ele ainda está bravo por causa do outro dia, ele fala que não está bravo e se estende a mão para poder pegar a chave. Ela pergunta se precisa mesmo devolver a chave, pensa que se ela não devolver ele vai achar ela irritante. Ela entrega a chave e pede desculpa. E o que vê essa cena entra no elevador e se pergunta se ele está namorando com Emma, se pergunta se ele vai realmente acompanhá-la, já que Emma acabou de chegar, e acha que é melhor confirmar. Quando ela pega o celular, tem uma mensagem de Rin perguntando se elas podem se ver no dia seguinte para ela poder contar tudo para Yuki. Yuki escreve que pode ser hoje mesmo, mas ela acaba apagando a mensagem e fala para se verem no dia seguinte. Quando ela olha para trás, ela vê Emma abraçada com Itsumi. Ela sai correndo para casa e pensa que Emma está grudada nele de novo. Itsumi puxa o braço para Emma poder soltar e ele vê que no celular tem uma mensagem de Yuki falando que já vai para casa. Ele corre atrás dela, mas não consegue encontrá-la, e no dia seguinte, Yuki está conversando com Rin. Rin pergunta para ela para que era aquela chave, e Yuki responde que não sabe, e Rin fala que é melhor ela perguntar para ele, e Yuki fala que está com medo demais. Rin também fala que Itsumi olha para Yuki com um olhar muito gentil, e ela pergunta se ele não é assim com todo mundo, e Rin diz que não, e que além disso, a voz dele quando fala com ela é super fofinha, e Yuki pensa que quando ela está com Itsumi, ela fica muito grudenta, como a neve que vem do céu e gruda nas coisas que caem. Mas ela se pergunta o que ela significa para ele. Então Itsumi chega na casa de Rin. Rin fala que vai dar um pulinho no mercado e deixa os dois sozinhos. E o que tenta correr atrás da amiga, mas Itsumi segura ela. E vemos Emma e Shin no karaokê. Ela está desanimada e diz que vai beber alguma coisa. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa com Itsumi. Ela fala que não e que não aconteceu nada, que é por isso que ela está para baixo. Ele pergunta se ela não está forçando a barra.
e fala que quando sair do trabalho ele vai beber com ela. Ela fica super animada e pergunta quantos minutos faltam para ele poder sair do trabalho. Enquanto isso, Itsumi fala para Yuki que ele ligou para rir à noite porque achou que tinha alguma coisa errada e pergunta por que Yuki foi embora sem ele. Mas depois disso ele diz para deixar para lá e pede para ela terminar de escrever na mão dele. Mas antes, Yuki pede para perguntar uma coisa e ela pergunta por que é que ele está querendo aprender linguagem de sinais. Ele diz que é porque ele quer falar com ela, e Yuki pensa que não importa o que ela é para ele, ela quer que ele deixe ela ser a neve que cai. Ela diz que Itsumi é o céu dela e que não precisa perguntar até onde isso cobre, e escreve na mão dele, que ele pode perguntar tudo. Então Itsumi segura a mão de Yuki, dá um beijo na mão dela, e aí o episódio acaba. Como eu disse, eu não vou mais prometer nada, mas vão sair os episódios, eu ainda não sei quando, se vai ser essa semana. Enfim, vão sair os episódios. Se inscrevam no canal pra gente chegar aí aos 40 inscritos. É isso, até a próxima. Deixem o like. Tchau, tchau.